Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo um tempo difícil neste mundo e nesta igreja, porque hoje vivemos na enganação. Tudo é falso. Então, nesse vídeo, quero tratar de questão de ilegitimidade. Hoje quase tudo é ilegítimo. É ilegítimo. Vamos falar de legítimo e ilegítimo. A lei do mundo todo está vivendo uma luta de poder do bem contra o mal. A ilegitimidade tentando dominar o mundo a qualquer custo. Aqui no Brasil está pior ainda, devido a ser um ano eleitoral. Este ano é um ano muito pesado para o Brasil, porque é um ano eleitoral. Tem vários candidatos, mas a disputa mesmo é só sobre dois poderes. A direita conservadora da democracia e a esquerda comunista. Não é uma luta de candidatos, mas de vários candidatos de esquerda contra o presidente, que também é candidato à reeleição. A maioria do povo estão com o presidente. A maioria do povo, dos povos, estão com o presidente. Mas a traição, a mentira, tenta de tudo para jogar o povão contra o presidente, a fim de tomar o poder e implantar aqui o socialismo comunista, como está em todos os outros países da América do Sul. Confiemos em Deus, que nos livre, como sempre vem livrando, desta maldição. No Brasil, podemos dar graças a Deus que Deus está livrando o Brasil dessa maldição, desse regime comunista. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se merecemos o castigo, não temos outra saída. Os brasileiros vivem na incerteza. Temos que aumentar a nossa fé em Deus neste tempo de pecado e de perdição, de mentira, enganação e infidelidade. A falsidade domina o mundo todo. Até a Igreja Católica, verdadeira conservadora da doutrina de Jesus Cristo, está sendo invadida pela falsidade ideológica e dominada pelo comunismo, que se adentrou há mais de 60 anos e vem destruindo de dentro para fora. Há mais de 60 anos, o socialismo a União Soviética fez um acordo lá com o Vaticano II de ajuntar as duas forças e um não trabalha contra o outro. Daí, desse tempo, o comunismo entrou para dentro da igreja e está destruindo ela de dentro para fora. A Igreja Católica está sendo dominada pelos inimigos e os católicos passivos, tranquilos, que me deixa muito triste, estão sendo enganados. Vivem como se estivesse tudo a mil maravilha. Para muitos católicos a igreja está uma beleza, está mil maravilha. Mas só que não está. Vive como se tivesse tudo a mil maravilha. Acorda, povo, acorda, católico, acorda, abra o olho, procura saber, pesquisar o que está acontecendo na igreja. A igreja está implantando outra religião, o Papa está entregando o poder na mão do inimigo.
Acorda, católico, e se prepare, porque está muito próximo o tempo que se aproxima a revelação do anticristo em pessoa e manifestará como Deus. Reze, ore, faça penitência. Prepare-se para que não venha perder a sua fé. A igreja sofre ataque de todos os lados. Papa, bispo e padres não emite nenhuma nota de repúdio. Parece que eles gostam que acabe com a igreja. Às vezes até elogia, como aconteceu em Curitiba, no Paraná. Um vereador de esquerda atacou a igreja na hora da celebração e fez parar tudo. Depois, o padre Júlio Lancelotti ainda elogiou o vereador, dando os parabéns e abençoando-o. Pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? O maior sinal do fim dos tempos é a igreja na mão do inimigo. A igreja sendo traída pelos próprios dirigentes da igreja. Papa, bispos e padres estão traindo a igreja, pregam uma coisa e estão fazendo outra. Este ano, até o ano que vem, tem muito o que acontecer. Eu sei de tudo, gostaria que todo mundo soubesse também, para se preparar para que não venha perder a fé. Há pouquíssimos dias, um bispo e padres e leigos, um bispo, padres e leigos foram presos em igreja e TV católica fechada, e as irmãs religiosas. Há pouquíssimos dias, um bispo, padres e leigos da Nicarágua foram presos, igreja e TV católica fechada, e as irmãs religiosas foram expulsas. São poucos padres e bispos que repudiaram. Até a ONU emitiu nota de protesto contra o ataque à igreja na Nicarágua. O Papa e a maioria dos cardeais e bispos e padres não se manifestaram, protestando-se. Com certeza eles estão a favor da destruição da igreja. Desconstituição total do Cristo e da Eucaristia. Eles querem acabar com a Eucaristia. A Eucaristia é o centro de toda a nossa fé católica. Com isso eu tenho certeza que eles estão a serviço da fera, que é o anticristo, como está escrito no Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 17. Eles estão a serviço da fera. E esse que se diz Papa nunca repudiou nenhum ataque da igreja e a Eucaristia e aos cristãos. Além disso, ainda é amigo dos comunistas. O Papa é amigo dos comunistas. Qual católico poderá acreditar que é um Papa legítimo? Qual católico poderá acreditar que é um Papa legítimo? Só esses coitados que estão sendo enganados pela igreja e acreditando ainda que o Papa é um Papa legítimo. O Papa não é um Papa legítimo. Mas eu digo, e gostaria de estar errado, gostaria de estar errado. Esse é mais do que um Papa. Ele é mais do que um Papa, porque ele é um enviado de Deus. Eu já disse isso aqui já faz mais de 2 anos. O Papa é um enviado de Deus que foi escolhido para entregar a igreja na mão do anticristo. O Papa vai estar agora, ele conseguiu os cardeais lá que possam votar para ele fazer as reformas, e ele vai escolher já imediatamente um sucessor para ele, porque está apressado para sair. Se ele não morrer, ele vai renunciar, com certeza. Em 2025 ele não está mais, ele mesmo disse. Ele é o escolhido de Deus para entregar a igreja na mão do anticristo, para ser julgada e condenada por Deus.
por nossa salvação. Isto é o desígnio de Deus. Isso está escrito no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. A revelação do anticristo, o adversário, o condenado, que sentará em pessoa no santuário de Deus na terra e se apresentará como Deus. Eu, aquele que digo, não tenho medo de errar, porque é tudo... Tem o respaldo da Bíblia, tem o respaldo das profecias. Deus já entregou a sua igreja à mão... Não, Deus já entregou a sua igreja à humanidade toda, e a humanidade toda à fera. Apocalipse 17, capítulo 17. Veja lá o que está escrito. Deus inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra a palavra de Deus. Apocalipse 17, versículo 17. Veja o que está escrito na Bíblia. Não é eu que digo. Não sou eu que digo essas coisas. Mas eu interpreto o que está escrito na Bíblia. Então Deus tomou a decisão. Deus inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Apocalipse 17, capítulo 17. Veja o que está escrito na Bíblia. Se não acredita, paciência. Espere para ver acontecer. Se não acredita, paciência. Espere para ver acontecer. Que vai acontecer muito próximo. Vamos juntos discernir o que é legitimidade e o que é falsidade. O legítimo e o que é falso. O que é puro e o que é impuro. O mundo está vivendo um período de tempo que reina a falsidade. O mundo está vivendo um período de tempo, e a igreja também, que reina a falsidade. A igreja prega uma coisa, prega o Cristo ressuscitado, mas estão entregando à igreja o poder do inimigo. Não é eu que digo. Gostaria que, se fosse eu e tivesse errado, eu ia ficar muito feliz se eu fosse minha loucura minha. Não, não é. Está tudo, as profecias acontecendo e tudo comprovado pela Bíblia. Dentro de pouquinho tempo, agora o bispo vai aprovar a nova religião, já tem a Constituição preparada, eles vão aprovar a nova religião e aplicar a nova religião sinodal. A religião que eles falam de religião sinodal, religião sem Deus. É uma religião do povo, religião dos bispos. Acho que nem o Papa não vai mandar mais. Vai ser o povo que vai mandar nessa igreja. Que igreja pode ser? Como que está esse povão? O Papa mesmo disse uma besteira que diz que o Deus tem que evoluir com o povo. O povo evoluiu pelo mal. Evoluiu pelo pecado, pelo mal. Agora Deus tem que acompanhar esse povo. Isso não dá para entrar na cabeça da gente. Mentira pode ser grande ou pequena. Para Deus é a mesma coisa. A Bíblia não faz diferenciação, nem estabelece níveis para a mentira. É comum as pessoas dizerem que comete pequenas mentirinhas. Mas para Deus, mentira é mentira. Não tem tamanho. Mentir significa faltar com a verdade. A mentira significa faltar com a verdade. E é agir com falsidade e engano, intencionalmente. Isso quando tem intenção de agir com falsidade e com engano. Aprendamos nas Escrituras que a verdade é uma pessoa. Esta pessoa é Jesus. Caminho, verdade e vida. Essa é a verdade. Porque a verdade vem de Deus, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Caminho, Jesus, caminho, verdade e vida. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. O mentiroso não anda no caminho de Jesus. O mentiroso não anda no caminho de Jesus. E muito menos tem a vida da graça.
O mentiroso trilha os caminhos do inferno. O mentiroso não anda nos caminhos de Jesus. O mentiroso, que hoje está cheio de mentira, estão querendo a mentira que é dominar o mundo, e isso é tudo falso. Todos estão caminhando o caminho do inferno. Até porque o diabo é o pai da mentira, do qual o mentiroso é filho. O mentiroso trilha os caminhos do inferno, até porque o diabo é o pai da mentira, do qual o mentiroso é filho. O mentiroso é filho do diabo. É muito triste ver o que estamos vendo. Uma mentira em cima da outra. Neste mundo perverso e perdido. Deus permitiu que Satanás domine o mundo por um pouco de tempo, até que seja suficiente para sermos castigados pelos grandes pecados. A grande tribulação está à porta. Isso aqui é muito importante porque Deus permitiu a Satanás que domine o mundo por um pouco de tempo. O vencedor, depois, mais tarde, é Deus. Deus vai acabar com Satanás, vai queimar tudo, os mentirosos, e todos vai desaparecer com tudo. Então, domine por um pouco de tempo, até que seja suficientemente para sermos castigados pelos grandes pecados. A culpa de tudo isso é culpa do nosso pecado. A grande tribulação está à porta. A grande tribulação, os 3 dias de escuridão, vai estar muito próximo. Deus está abreviando esses dias, conforme disse Jesus. Está escrito na Bíblia lá. Porque a angústia será tão grande como nunca houve nunca houve desde o princípio do mundo até agora. A angústia que vai vir vai ser tão grande, que nunca houve desde o começo do mundo até agora. E jamais haverá igual. E jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Mateus, capítulo 25, versículo 21 e 22. É bom que todo mundo leia a Bíblia para ver se eu estou mentindo. Porque leia a Bíblia e vê se não está escrito lá. Precisamos de discernimento. Gente, católicos, para e pensa, vê por que as coisas acontecem, por que as coisas não dão certo. Precisamos de discernimento para ver que as profecias estão se cumprindo muito rapidamente. A profecia de São Malaquia indica que este Papa é o último Papa do fim dos tempos. E vai ser verdade. Este Papa é o último Papa do fim dos tempos. Fim dos tempos não é o fim do mundo. É bom lembrar que fim dos tempos não é ainda o fim do mundo. Porque depois desse fim dos tempos, depois que Deus destruir todo o mal, Ele separar o joio do trigo e vai queimar tudo, destruir todo o mal, depois vai vir um tempo feliz, de muita paz, e para seguir mais um tanto, não sabemos até quando, porque o que sabe é Deus. O último dia que sabe é Deus. Agora, o fim dos tempos, as profecias, até Jesus Cristo mesmo profetizou que vai ter o fim dos tempos. Agora, o fim do mundo só Deus sabe, o último dia. A profecia de São Malaquia indica que este Papa é o último Papa do fim dos tempos. É bom lembrar que fim dos tempos ainda não é o fim do mundo, mas é o fim desta hierarquia da Igreja Católica Romana. É o fim desta hierarquia da Igreja Católica Romana. Essa igreja está no fim. Está no fim. Pode crer. Pode acreditar. Depois vai ressuscitar a verdadeira Igreja Católica Apostólica de Jesus Cristo. Vai ressuscitar desta cinza da Igreja Católica Romana, vai ressuscitar a Igreja
católica, apostólica, cristã, judaica, que o Cristo edificou sobre Pedro. Essa é a verdadeira. Essas portas do inferno não poderá, jamais poderá dominá-la. Essa não vai. Deus cedeu agora para que seja separado o joio do trigo e possa ser queimado. Vai ser todo queimado. Veja a parábola do joio. Procura a Bíblia e veja a parábola do joio e do trigo. Está acontecendo agora. Está separando. Esta igreja católica, eu falo sem medo de errar. Eu sou católico, nunca vou deixar de ser. Nunca. Mas sou católico da igreja verdadeira. Verdadeira. E peço a Deus que me dê força para me perseverar a minha fé até o fim. Porque ainda que custe a minha vida, perseverar a minha vida até o fim, para que eu possa ser salvo. Porque esta igreja católica, hierarquia católica, que é uma hierarquia, é uma igreja humana, esta está ao fim. Pode crer, até o ano que vem. 2023. 2023, essa igreja está na mão do inimigo. Porque eles estão entregando. Não é, o que está acontecendo não é normal. Você vê, a Bíblia condena o comunismo. A Bíblia diz, a própria igreja, documento da igreja católica lá do Vaticano, lá antes do Vaticano II, Papa Pio XII e os outros papas, está escrito: o cristão que apoiar ou votar em candidato comunista está automaticamente excluído. O cristão que votar e que apoiar essa esquerda comunista já está automaticamente excomungado. Olha, quantos bispos, quantos padres? Quantos bispos, quantos padres estão torcendo para essa esquerda? Não é de assustar? Isso é o sinal do fim dos tempos. Todos esses bispos e padres e católico, cristão, leigo, que for cristão batizado, que professa católico, se votar ou der apoio para esse partido comunista, já estão excomungados automaticamente. Não sou eu que digo. Pega os documentos da igreja, pega o catecismo da igreja e procura lá no tempo do Papa Pio XII. Veja lá o que está escrito. É a igreja mesmo que condena. Não é eu e nem ninguém. A própria documento da igreja condena o católico que vota e dá apoio para o Partido Comunista, para essa esquerda comunista. E é bom observar que o dia que o Cristo vir julgar essa terra, ele vai dizer para os que tiver à direita, quem tiver à direita, ele vai dizer: vinde bendito meu Pai, possuiu o reino que está preparado. E vai dizer para a esquerda, essa esquerda maldita, vai dizer, e não é eu que falo que é maldita, maldito foi o Cristo que falou. Que é a esquerda maldita, não sou eu que falo, é o Cristo que falou. Está escrito, pega a Bíblia e veja. Ele vai dizer para os que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Afastai-vos de mim, maldito. Ide para o fogo eterno, junto com o diabo e seus anjos. Pega o Evangelho de Mateus e veja o que está escrito. Não sou eu que falo. Eu não tenho medo de errar por causa disso. Eu falo o que está na Bíblia. Porque eu pesquiso muito, eu leio a Bíblia, pesquiso e vejo. Está escrito lá: no último dia o rei dirá, dirá para os que estiverem à direita: vinde bendito do meu Pai, possuiu o reino que está preparado. E vai dizer para os que estiver à esquerda: veja lá, se você estiver na esquerda, você vai estar lá. Vai estar no julgamento lá. Veja o que está escrito na esquerda. Veja o que diz da esquerda. Ele vai dizer assim para os que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Como deve ser horrorosa o rosto de Jesus Cristo nesse dia dessa sentença. Como deve ser horroroso. Agora você ainda quer ficar na esquerda ainda? Quer? A escolha é tua. E o mundo é livre. Deus deixou a liberdade de escolher o bem e o mal. O Cristo veio, pagou nossos pecados na cruz com seu sangue.
e subiu ao céu e deixou o ingresso pago para cada cristão. Já está pago. Para cada cristão. Pegar sua cruz e seguir. O ingresso para ir para o céu está pago. O Cristo veio e pagou as dívidas. Mas ele pagou a dívida atrasada. Depois o cristão faz pecado e não quer sair dele. Daí não vai. Deixa eu continuar. É bom lembrar que o fim dos tempos ainda não é o fim do mundo, mas é o fim desta hierarquia da Igreja Católica Romana, que está chegando ao fim dos tempos. A verdadeira Igreja Católica edificada por Jesus Cristo sob Pedro e os apóstolos sofrerá muito nesse fim de tempo, mas ressuscitará. Naqueles dias, a pessoa que permanecer até o fim será na segunda vinda de Cristo como juiz. Profecia se realizando, tribulação está à porta. Vamos sofrer muito porque o próprio Jesus disse que nunca houve antes e nem haverá jamais igual. O joio está sendo separado do trigo. Você quer ser joio ou quer ser trigo? Fica nessa esquerda, você vai ser o joio. E vai ser separado o joio e ser queimado. Mas isto é causa de muita alegria. Por quê? Isso é causa de muita alegria para aquele que permanece firme na fé. Porque esse sofrimento vai passar. O sofrimento que vem vai passar. Mas isto é causa de muita alegria, porque depois desse sofrimento de maldade, do pecado, das mentiras, ser destruído por Deus, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Leia a Bíblia. Estes serão o trigo que os anjos ceifadores recolherão em seu celeiro. Seja prudente, como as 5 virgens que estava preparada para entrar na festa com o noivo. As 5 imprudentes, enquanto saíram para comprar o óleo para a sua lâmpada, que se apagava, o noivo chegou e a porta se fechou e elas não entraram. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Estai preparado, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Estai preparado, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Meus irmãos, minhas irmãs, isto que eu disse é muito duro, mas é verdade. É verdade, porque não é eu que digo. Está tudo escrito e acontecendo. Agora, o Papa já tem os cardeais preparados, porque ele faltava voto para ele fazer as reformas. Ele criou mais 20, no dia 27 agora, ele criou mais 20 cardeais novos. E dos 20, 16 vota, tem direito de votação. Então ele tem agora os votos necessários para poder aprovar a nova Constituição da Igreja, que já deve não ser mais católica. A Constituição já está desde o dia 5 de junho, já está vigorando, só que não implantou ainda por falta de voto, de prova. Então agora ele já tem os votos para aprovar, ele vai aplicar daqui até o ano que vem a nova religião, a reforma apostólica. E ele também já tem votação para escolher o sucessor dele, porque ele está com muita pressa, o Papa está com muita pressa de entregar o cargo dele. Ele vai renunciar ou talvez morrer, ele vai entregar o cargo dele. Se ele não morrer, ele vai renunciar, já falou. Se não morrer, o Papa vai renunciar, porque ele está doido para sair. Agora eu disse assim, há mais de 2 anos, que esse Papa tinha uma missão para cumprir, que ele não morreria antes de cumprir essa missão. Não. E a hora que ele entregar essa missão, ele vai morrer rapidinho. Ou então renunciar. Ele mesmo disse, 2025 não estou mais aqui. Ele mesmo disse. Então até 2023 aí ele tem que agora acabar de realizar essas reformas dele. Entregar a igreja na mão do inimigo, fazer assinatura global com a União, com a Nova Ordem Mundial,
acordo global de ter só um governo, só uma educação, só uma igreja, só uma religião. Então ele criou uma religião para fazer uma mediação entre Deus e o diabo. É uma religião para ficar entre Deus e o mundo. Agora, o mundo é perverso. E eu quero ver o que vai dar. Vamos esperar até o ano que vem para ver o que vai acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.